Bom dia, irmãos. Vou ter que ir me acostumando aqui com o som novo. Você já deve ter reparado que nós temos mesas oferecendo livros a bons preços aqui para nós, na comunidade. E eu queria recomendar muito rapidamente 3 livros, agora de manhã. Vários de vocês têm demonstrado interesse em educação, inclusive o nosso grupo da igreja, nós já volta e meia discutimos essas questões ligadas à educação, algumas vezes ali no nosso grupo. Um bom amigo meu, Felipe Fontes, escreveu esse pequeno livreto, Você Educa de Acordo com o que Adora. Então, aqueles que quiserem um bom material aí, introdutório na área de educação e educação cristã, eu recomendaria esse livreto, você encontra ali na mesa, à sua disposição. No mês de agosto, nós vamos ter 2 sábados, em que nós estudaremos um pouco aí a relação de igreja e política, o que a Bíblia fala sobre questões ligadas à relação nossa com o Estado. E o nosso livro-texto vai ser esse livro, Política Segundo a Bíblia, de Wayne Grudem. Nós vamos dividir esse livro em 2 blocos principais e em 2 sábados alternados, né, vai haver um espaço aí de 15 dias entre os 2 encontros, nós vamos debater esse livro entre nós aqui. Então, aqueles que quiserem adquirir, só 2 exemplares desse livro na mesa, mas quem quiser já pode fazer encomenda ao livro com o Marcos, que tem servido a gente aí com a parte de livros da Vida Nova. E, finalmente, a Fiel lançou esse livro, As Institutas da Religião Cristã. Eu tive o privilégio de fazer o prefácio desse material. Ele não é a edição final e completa de João Calvino. Essa, como diz aqui, é a primeira edição das Institutas, escrita em 1536, ou publicada em 1536, quando Calvino tinha apenas 26 anos. É humilhante isso. Com 26 anos, aquele francês, ele emplacou 4 anos mais ou menos depois da conversão dele, ele emplacou 2 best-sellers. Um comentário de Romanos, que se tornou um livro padrão para aqueles que estudam a Bíblia, inclusive em termos de regras de interpretação bíblica, e ele publicou as Institutas. Essa é a primeira edição das Institutas, então. Depois, durante 20 anos, ele revisou e ampliou as Institutas. Ele não mudou o pensamento dele, isso é um ponto importante. O que ele fez foi aprofundar o pensamento dele. E eu recomendaria àqueles que querem ter um primeiro contato com João Calvino, que leiam esse material aqui, ok? Vamos, então, para a nossa meditação. Nós vamos retomar nossos estudos aí no livro de Abacuque. E nós estamos tratando do tema Deus controla a história das nações. Para aqueles que não estiveram conosco semana passada, e até para a gente retomar de onde nós paramos, nós precisamos trazer à memória alguns pontos aqui. Essa pequena profecia foi proferida mais ou menos em torno de 605 a.C., na época que um rei mau guiava Judá, já na época do reino dividido. O nome desse rei era Joaquim, parente de Josias, o grande rei de Judá, o último grande rei de Judá, por meio de quem não só Judá experimenta uma restauração política, mas também Judá vem experimentar sua última grande Páscoa, talvez o último grande avivamento, ou pelo menos o penúltimo grande avivamento que se tem no Antigo Testamento, mas o último grande avivamento do reino de Judá. Essa profecia de Abacuque, ela é diferente de outras profecias. Em outros textos da Bíblia, como Isaías, Ezequiel, Daniel, etc., você tem o profeta em nome de Deus falando ao povo. Aqui o que se tem registrado como profecia, como oráculo, é o profeta conversando com Deus e abrindo o seu coração para Deus. A estrutura do livro é bem simples. Semana passada nós já vimos os 3 primeiros pontos do livro. Abacuque capítulo 1, verso 1, você tem a introdução. E um destaque meu da introdução, semana passada, é que verdadeiros profetas falam muito pouco de si mesmos. O foco deles é o oráculo de Deus, é a sentença que vem de Deus. O interesse deles é apregoar a boa nova, tanto de juízo como de redenção que vem do Senhor. E aí, no capítulo 1, versos 2 a 4, nós temos a primeira queixa, a primeira reclamação de Abacuque. Abacuque tem diante de si o povo da aliança, por assim dizer, a igreja de Deus do Antigo Testamento, e ele fica chocado com o comportamento da igreja do Antigo Testamento. A frase-chave, ou melhor, a expressão-chave dessa primeira
parte é que a lei se afrouxou, a lei foi afrouxada. O povo não consegue viver de acordo com o que Deus exige do povo como povo da aliança. E o que incomoda Abacuque é o aparente silêncio de Deus. Mas aí Deus responde a Abacuque. Nós vemos a resposta de Deus do verso 5 ao verso 11, e a resposta de Deus, e a gente gastou algum tempo meditando nisso semana passada, é absolutamente desconcertante. Deus diz que Ele vai trazer os caldeus, que a gente conhece como Babilônia, um povo mau, um povo cruel, um povo que adora o seu próprio poder, um povo que se regozija em destruir cidades e conquistar fortalezas, um povo que não é regido pela Convenção de Genebra de jeito nenhum, um povo que, por onde passa, semeia a morte e a destruição para disciplinar os pecados do povo da aliança. A resposta de Deus para o seu profeta é absolutamente chocante, e se não nos choca é que nós não entendemos a profecia. Deus vai dizer que Ele faz. Não há nenhum espaço aqui para a vontade permissiva divina. Deus não está dizendo, olha, eu vou permitir que a Babilônia venha marchando sobre a terra para disciplinar os pecados do povo da aliança. Não, como nós frisamos semana passada, Deus diz o que Ele vai fazer as pessoas desmaiarem, as pessoas vão ficar chocadas. E o próprio Deus diz que Ele realiza, Ele faz, Ele vai trazer os caldeus. E agora nós entramos na segunda queixa do profeta. Obviamente, a resposta primeira de Deus para o profeta é desconcertante. A comunidade do povo de Deus, a comunidade da fé do Antigo Testamento, não consegue viver à luz das exigências do pacto da aliança. Abacuque pergunta, até quando? E Deus diz, eu vou agir, eu vou trazer os caldeus. E agora a gente começa a ver a segunda queixa e a segunda resposta de Deus. Só que nós vamos parar no comecinho da segunda resposta que Deus dá a Abacuque. Na verdade, a resposta de Deus vai do verso 2 do capítulo 2 até o final do capítulo 2. Nós vamos parar no verso 4, semana que vem nós continuamos do verso 5 até o verso 20, explorando ainda a resposta que Deus dá a Abacuque. Vamos lá então. Abacuque começa a dizer a Deus, verso 2, não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Por que tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe? O inimigo pesca todos com anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Então ele se alegra e fica contente. Por isso ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, ela se apressa para o fim e não falhará, mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Abacuque, então, se volta para Deus. Abacuque está absolutamente chocado, porque Deus, em vez de reavivar o seu povo, o povo da aliança, Deus vai trazer os caldeus como um instrumento de disciplina ao povo da aliança. E antes que Abacuque comece a levantar suas objeções a Deus, você lembra que o significado do nome Abacuque é abraço, e isso significa que Abacuque se agarra a Deus diante dos dilemas que lhe são colocados aqui. Antes que Abacuque comece a levantar suas objeções, Abacuque faz algo que todo homem e mulher temente a Deus faz num momento como esse. Abacuque traz à mente, ele traz
diante de si quem Deus é. Ele diz que Deus é eterno, ele lembra que esse Deus tem um nome sagrado, o Senhor. Vocês conhecem Javé ou Jeová. Ele é o santo, ele é a rocha, ele é puro de olhos e não suporta o mal. Abacuque, então, no meio da sua confusão, no meio do seu choque, porque Deus o responde, ele estava em crise porque Deus aparentemente estava em silêncio, mas a resposta de Deus não é a que ele esperava. Abacuque começa a trazer à memória quem Deus é. Ele começa a confessar a sua fé diante de Deus antes de começar a fazer a sua queixa para Deus. Deus é eterno. Deus existe desde toda a eternidade. Deus não tem começo nem fim. A gente aprende no Novo Testamento que ele é alfa e ômega. Junto com Cristo, ele sempre existiu, ele existe e sempre existirá. Por mais que crianças queiram fazer pegadinha com a gente, quem criou Deus não tem resposta para essa questão. Deus sempre existiu. Nós somos passageiros, nós somos temporários. Ele é aquele que é. Ele é o eterno. Surpreendentemente, ao mesmo tempo que o nosso profeta proclama que Deus é eterno, diante da iminência da destruição de Jerusalém, e você tem que lembrar que essa profecia vai se cumprir 20 anos depois desse diálogo entre Deus e Abacuque. Deus de fato traz os caldeus e disciplina Judá e arrasa completamente Jerusalém. Antes que isso aconteça, o Abacuque expressa sua fé diante do Deus que é eterno, do Deus que vive. No meio da sua confusão ele diz: não morreremos. Abacuque lembra que, ainda que Deus use a Babilônia como instrumento de disciplina, Deus está ligado de forma permanente ao povo da aliança. Mesmo a disciplina de Deus faz parte do trato de Deus com o seu povo, de um trato que é inquebrantável. Tu existe desde a eternidade. Deus é imortal. Ele tem vida em si mesmo. Mas mais do que isso, Abacuque lembra Deus e chama Deus pelo nome que não é pronunciado. Em nossas traduções, Senhor aí está em versalete, porque no hebraico o que se tem aí é o tetragrama sagrado, aquele nome que não é pronunciado. No passado se falava de Jeová, mas mais comumente se entende que é Javé ou Yavé. Abacuque ousadamente chama a Deus pelo nome que não é pronunciado, pelo nome que Deus se apresenta a Moisés, quando Deus vai a Moisés, aquela sarça que ardia e não se consumia no meio do deserto, e chama Moisés para liderar o seu povo para fora do Egito. Abacuque chama a Deus pelo seu nome próprio e como que lembra a Deus que Deus ainda tem um pacto com o seu povo. Esse pacto é inviolável, esse pacto é inquebrantável. Se você notar, essa forma de tratar Deus vai aparecer outras vezes no texto, 2 vezes no verso 12, mas outras vezes no texto também. Abacuque trata Deus de forma familiar. Mesmo lutando com Deus, mesmo não conseguindo conciliar quem Deus é com a forma como Deus está agindo naquele tempo, vai agir naquele tempo, Abacuque chama Deus pelo seu nome próprio, Senhor. Esse Deus também é santo, esse Deus é puro de olhos, esse Deus não suporta o mal, esse Deus é completamente reto. Ainda que Abacuque esteja chocado com o procedimento de Deus, ele sabe que se Deus usa o mal, Deus não é autor do mal. Deus é completamente santo, completamente reto, completamente justo, totalmente puro. É dito aqui que Abacuque confessa que o Senhor vai colocar aquele povo para executar o seu justo juízo. Finalmente ele chama Deus de rocha, é um tipo de adjetivo que é dado para Deus, por exemplo, no Pentateuco. A ideia é que Deus é aquela rocha mais elevada, é o lugar de refúgio, o lugar que não é facilmente conquistado, é um lugar marcado por estabilidade. No meio da bagunça dos tempos, no meio da confusão política, social, agora no meio da confusão militar que haverá, Deus é a rocha. E outro ponto importante aqui, você deve notar no verso 12, 2 vezes Abacuque chama Deus de meu. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, o meu santo? Se você não consegue chamar Deus de meu, você não é cristão.
se você não tem esse nível de intimidade com Deus, que Abacuque nos aponta aqui, você não pode confiar que Deus, esse Deus, é eterno, é o Senhor da aliança que estabeleceu, entrou em aliança contigo, é o Deus que é rocha, o Deus que é altíssimo, o Deus que é santo, o Deus que é todo puro de olhos. Abacuque, mesmo lutando com Deus, mesmo não conseguindo entender o jeito de Deus agir, ele não desiste de Deus. Antes, ele chama Deus pelo seu nome próprio, e ele chama de Deus de meu. Tu és meu Deus, tu és o meu santo, não morreremos, não passaremos, essa nação não será esquecida, não será mais uma nação que vai ser esquecida no tempo. O ponto complicado para Abacuque aqui não é a profissão de fé dele. A profissão de fé dele está certinha. Ele traz à memória quem Deus é. Ele expressa para Deus que ele também está numa relação pessoal com Deus. Ele, por assim dizer, ama a Deus. O que ele quer é entender como é que esse Deus elevado, excelso, que é eterno, é santo, é Senhor, é a rocha, pode, como ele mesmo diz, colocar os caldeus para executar juízo, estabelecê-los para servir como disciplina. É isso que leva Abacuque a ficar confuso. Ele não consegue entender quem é Deus e como Deus está procedendo, ou como Deus vai proceder mais adiante. Há uma aparente contradição para o profeta. Se Deus é santo, como é que ele pode usar esse povo mau? E aí Abacuque começa a descrever um pouquinho quem é esse povo. Mas a questão é aprofundada no verso 13. Tu és tão puro de olhos, que não podes suportar o mal, nem toleras a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? O que Abacuque está colocando aqui é o antigo dilema. Se Deus é bom, por que ele tolera o mal? Se Deus é soberano, por que ele não acaba com o mal de uma única vez? Esse é o que é o dilema de Abacuque. Ele não consegue conciliar, colocar junto quem é Deus e como Deus está procedendo. Mais uma vez a gente tem que lembrar, isso é dito no verso 5 do capítulo 1, é que Deus é que está fazendo, Deus é que está trazendo os caldeus, Ele está usando essa nação cruel, essa nação ímpia, para disciplinar os pecados de Judá, o povo da aliança, um povo que é mais justo do que os caldeus. Ainda que Abacuque esteja escandalizado com o mau procedimento do seu povo, ele reconhece que seu povo é melhor do que os caldeus. Como conciliar esse aparente tensão, esse aparente paradoxo? Abacuque não responde, ele só aprofunda o problema. Verso 14, ele vai dizer, por que tratas? Ele compara, então, a Babilônia a um grande pescador, e as nações, os peixes são colhidos pela rede do pescador. Mas ele reconhece que se a Babilônia age dessa forma, ela age dessa forma porque Deus assim o ordenou, Deus assim o estabeleceu. Os versos 14 e 17, o que nós temos é uma descrição da Babilônia como um grande pescador, como aquele que vai passando a sua rede de pesca e colhendo todos os peixes e se servindo desses peixes. Alguns pontos curiosos já têm sido descobertos a frescos no Oriente Médio, onde reis estrangeiros, não os reis de Israel ou de Judá, mas reis estrangeiros, são retratados como grandes pescadores, colhendo as nações estrangeiras, as nações conquistadas como peixes. Aliás, o que nós temos aqui também, Abacuque tem essa sensibilidade, é que há no meio da guerra um princípio de desumanização. Aqueles que são colhidos na guerra são tratados como menos do que seres humanos, são meros peixes. Eles não têm consciência, não têm alma, não têm nenhuma relação pessoal com aquele Deus que é totalmente pessoal, com Yahvé. É isso que a nação conquistadora, a Babilônia faz, ela desumaniza as pessoas, reduz-as a nada, reduz-as a peixinhos do mar. Mas há uma outra imagem aqui, no verso 15, o inimigo pesca todos com anzol, apanha-os na sua rede. Outros quadros retratam o rei da Babilônia de pé, as nações conquistadas de joelhos diante do rei da Babilônia, e o rei da Babilônia colocando um anzol no lábio daqueles que foram escravizados pelo poder da Babilônia. Então, Abacuque
mais ou menos 20 anos antes da destruição de Jerusalém, já retrata, por meio de imagens, aquilo que vai ser decantado mais adiante do que a Babilônia vai de fato fazer com Judá e com Jerusalém. Esses babilônios que adoram o seu próprio poder, que oferecem sacrifício para o seu poder, a gente vê isso no verso 16, queimam incenso à sua rede, é uma reminiscência do que já foi dito no verso 11 desse mesmo capítulo. Esses que idolatram a sua própria força, que prestam culto aos seus exércitos, esses cruéis, eles vêm para escravizar, para predar, mas o ponto para Abacuque central aqui é que Deus está se servindo destes. É no verso 17, nós temos meio que um grito de angústia do profeta. Mas será que ele, o pescador aqui personificado na Babilônia, continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? O grito de angústia de Abacuque aqui tem uma questão anterior. Se Deus é soberano, por que ele tolera o mal? Deus, então, é o autor do mal? É Deus, de fato, que está fazendo isso ativamente? Deus, por assim dizer, gravou isso no coração dos caldeus? De jeito nenhum. E aqui a gente precisa parar e levantar alguns pontos para reflexão. Uma questão que fica claro aqui no livro, mesmo que Abacuque esteja espantado com todo esse drama que se desenrola diante dele, nesse diálogo travado com Deus, do que acontecerá daqui a 20 anos, fica evidente que a origem do mal não está em Deus. Abacuque em nenhum momento vai dizer que Deus é o autor do mal. Abacuque reafirma que Deus é santo no verso 12. Mais adiante, Abacuque vai dizer que Deus é totalmente puro de olhos. Deus não tolera o mal e a opressão. Então, para Abacuque, Deus não é o autor do mal. Isso é ponto acabado. Deus não criou o mal como um tipo de entidade, como um pensamento abstrato. A origem do mal, mesmo aqui em Abacuque, ainda está nos seres humanos. Abacuque reconhece que os caldeus são maus. O ponto que é complicado para Abacuque é como Deus pode servir dos caldeus que são maus, que são pecadores, e permanecer bom e permanecer santo. Mas para nós aqui o importante é notar que a origem do mal está nos próprios seres humanos. Deus os criou bons em Adão e Eva, nossos primeiros pais do jardim. Eles caíram. Eles se tornaram pecadores, e todos nós agora somos pecadores junto com eles. Gente, nós não podemos cair na noção fácil, que é tão popular em nosso meio, e que serve como desculpa para tudo, né? Um tipo de desculpa, cabe tudo, que o mal que nos corrompeu, que o sistema que nos corrompe, que é um mecanismo pré-existente ao qual todos estamos presos e não conseguimos transcender. Não, não é o mal que nos corrompe. Nós é que somos maus, nós é que somos pecadores. Em nossos primeiros pais, nós éramos bons, mas com a queda deles, todos nós nos tornamos maus. A maldade presente na criação tem sua origem em nós. Nós é que somos pecadores. Mas, do outro lado, Abacuque vai destacar, no meio da sua confusão, que Deus, ainda que odeie o mal, se serve do mal. Deus usa o mal. O mal, então, não é uma força sem controle no universo. Nós não somos maniqueístas. A gente não crê num Deus impotente, num Deus, entre aspas, cristão impotente, de um lado, disputando o universo com alguma entidade maligna, seja o diabo, seja o pecado, alguma coisa do gênero, como se o futuro estivesse aberto e Deus ainda pudesse perder a sua luta com a maldade. De jeito nenhum. Estou com as mãos ocupadas aqui, mas o maniqueísmo pensa em dois polos, um ao lado do outro. Para nós, Deus está sobre todas as coisas. Deus é supremo, Deus é eterno, Deus é o santo, Deus é puro de olhos, Deus não tolera o mal. Só que Deus, que está acima da maldade presente na criação, Ele usa a nossa maldade. O que nós temos, então, é um encontro de duas vontades. De um lado, nós temos a vontade humana pecaminosa, a nossa natureza pronta a predar e machucar, e fraudar, e humilhar e destruir. E nós achamos que somos livres. Em nossa loucura, como homens e mulheres pecaminosos ou pecadores, nós achamos que temos liberdade. Só que o que Abacuque começa a descobrir, e nós aprendemos aqui, é que essa vontade está submetida a uma vontade maior. Colocando de outro lado, aqueles elementos que fazem
o mal, semeiam o mal, acham que são livres. Na verdade, a maldade deles está sob controle divino e Deus se serve dessa maldade para fins mais elevados. Então, ainda que a vontade pecaminosa humana não seja desculpada, o que nós somos lembrados aqui nesses primeiros versos aqui, nessa primeira queixa, ou segunda queixa de Abacuque, é que Deus se serve da vontade malvada dos seres humanos. E como a gente vai aprender, principalmente semana que vem, ainda que Deus use seres humanos pecaminosos para alcançar os seus objetivos, Deus permanece santo, Deus permanece puro de olhos, e aqueles elementos maus terão seus pecados castigados, terão seus pecados disciplinados, ou a ira de Deus vai cair sobre aqueles pecados. E outro ponto importante aqui, que é necessário destacar, é que a história toda está debaixo do comando divino. Os caldeus não são uma força independente do poder divino. Os caldeus não estão agindo apenas pela força do seu poder. A sua força que eles idolatram, o seu poder que eles cultam, está debaixo da vontade soberana de Deus. E o alvo da história, para usar a linguagem do Antigo Testamento, é que a história chegue ao dia do Senhor, quando o Senhor será entronizado no Santo Monte, e o seu reino será estabelecido para sempre e sempre, um reino de bondade, um reino de alegria, um reino de paz, onde todo mal, todo pecado, toda traição será castigada e será banida. Mas Abacuque continua. Verso 1 do capítulo 2. Ele está angustiado. Ele se derrama na presença de Deus, ele abre o seu coração na presença de Deus, e aí no verso 1 nós ouvimos algo que é surpreendente. Ele diz que ele vai estar na torre da vigia e vai ficar na fortaleza e vai vigiar para ver o que Deus lhe dirá e que resposta ele vai dar à sua queixa. Em outras palavras, o nosso profeta aprofundou sua angústia. O seu primeiro problema era com o mau procedimento do povo da aliança, com a igreja do Antigo Testamento. Agora, o seu problema é pior. Deus não está inativo, Deus não está em silêncio, Deus está agindo. Deus vai trazer os caldeus para disciplinar o pecado do povo eleito. Como é que se concilia, então, que Deus seja santo e use os caldeus? O ponto surpreendente é a linguagem que ele usa para dizer da onde ele vai esperar a resposta divina. Ele vai ficar na torre da vigia e na fortaleza. Traduções mais antigas falam de torre do Atalaia. Essa torre do Atalaia era a torre mais elevada nas muralhas das cidades antigas. Geralmente revezavam-se pessoas que tinham bons olhos, que não é mais o meu caso, mas que podiam ver à distância a vinda dos exércitos adversários e avisar a nação, avisar a cidade da iminência do cerco. Só que Abacuque, ele não olha para o horizonte, ele olha para dentro da cidade, e ele olha para Deus. E a torre da vigia aqui também não serve só para esperar a visão que acontecerá. Ela vai se tornar daqui a pouco uma torre forte, uma fortaleza, um lugar de luta. Então, o ponto é que Abacuque ele retrata para a gente aqui, ele quer mostrar para a gente que ele está não só esperando a resposta divina, mas ele está lutando com Deus, à semelhança daquele personagem mais famoso, Jacó, que lutou com o anjo do Senhor no Vale do Jaboque, e lutou até ter o seu nome transformado, e depois ser tocado por aquele anjo, e ser transformado por aquele anjo. O suplantador se torna aquele que luta com Deus. Abacuque aqui, ele continua confuso, ele continua sem entender o procedimento de Deus, mas ele se agarra a Deus, ele luta com Deus, e ele espera, não o horizonte, mas ele espera que Deus lhe responda. 3 aplicações para a gente, antes de nós continuarmos aí. Abacuque lembra que o conhecimento de Deus é importante, porque tantas pessoas se tornam membros de nossas comunidades, nossas igrejas, frequentam nossas igrejas, são até bênção ao nosso meio, mas quando tocados pelo sofrimento, apostatam e abandonam a igreja. Muitas vezes blasfemando, inclusive, do nome de Deus Santo, porque elas não conheceram Deus. Elas não tinham Deus como o meu Deus, o seu Deus. Elas não tinham um conhecimento íntimo de quem Deus é. Elas não privavam de uma relação de amizade com o próprio Deus. Então, nós precisamos aproveitar os tempos em que Deus nos concede tranquilidade e paz para aumentarmos nosso conhecimento de quem Deus é, para
nos alimentarmos cada vez mais de imagens grandiosas de quem Deus é. Abacuque está confuso. O que é colocado diante dele é uma mensagem terrível. Deus não vai dar mais avamento para o povo da aliança, para o povo de Judá. Deus vai trazer os caldeus para disciplinar os pecados do povo da aliança. Mas Abacuque aqui não xinga Deus. Abacuque diz, então se é assim, eu vou para o Egito, vou migrar, acabou Judá para mim, não quero mais saber da Torá, vou renegar o pacto, eu vou renegar a minha circuncisão. Não, Abacuque traz à memória quem Deus é. Então, irmãos e irmãs, se você não está sofrendo no momento, não dê descanso a você mesmo. Alimente a sua mente, alimente o seu coração com quem Deus é. Não é o cargo que você desempenha na igreja, não é um título eclesiástico que você recebeu, não é o tempo de serviço que você já ofereceu ao Senhor que determinam sua relação com Deus. Mas é o fato de que Deus é seu, que você pode dizer, meu Deus, meu santo. Então, alimente a sua mente com imagens de quem Deus é. Que você, no momento da provação, esteja pronto a dizer, tu és o eterno, tu és o Senhor, tu és o santo, tu és puro de olhos, tu és o meu Deus, o meu Senhor. Então, como Abacuque, busque conhecer quem Deus é, aproveite tempos de bonança, aproveite tempos de paz e tranquilidade para se alimentar, para que no tempo da aprovação você possa lutar com Deus, como nós vimos semana passada, você possa ter liberdade de desabafar com Deus, de abrir o seu coração para Deus, mas lembrando que Deus é Deus e você é ser humano. Ele é o eterno, Ele é o santo, Ele é o Deus do pacto. Nós somos membros desse povo, enquanto Ele é eterno, nós somos passageiros, ainda que a gente exclame, não morreremos. Um outro ponto importante aqui, como Abacuque, lute com Deus. É sinal de profunda imaturidade, quando somos provados, ficarmos falando mal de Deus, ou nos queixando de Deus na frente dos nossos irmãos e irmãs. Ao fazer isso, a gente pode servir de pedra de tropeço. Como Abacuque, quando provados, a gente tem que botar a mão na nossa boca. Como Asaf, enquanto ele caminha com os pequenos na procissão do povo de Deus, ele está lutando com a questão, por que os ímpios prosperam? Ele está a ponto de blasfemar, mas por amor aos pequeninos do povo de Deus, ele coloca a mão na boca. Então, de um lado, vigie para você não ficar desabafando e falando mais do que convém de Deus na presença do povo de Deus. Do outro lado, como Abacuque, você tem uma liberdade incrível aqui, de se apresentar na presença de Deus e lutar com o próprio Deus, derramar o seu coração na presença de Deus, fazer perguntas difíceis na presença do próprio Deus. Por que tu me tratas assim? Por que o Senhor não age? Por que esse aparente silêncio? Por que eu não tenho um bom emprego? Por que meu casamento não está bem? Por que eu não tenho uma boa esposa? Por que eu não tenho um bom marido? Por que eu não tenho filhos? Por que meus filhos aparentemente estão longe dos caminhos do Senhor? Você tem aqui, é aberto para você a possibilidade de você lutar com o próprio Deus, você apresentar suas queixas diante de Deus com familiaridade. Esse Deus que é eterno, que é santo, que é o Senhor, que é puro de olhos, Ele vem a nós e nos dá essa liberdade como membros do seu povo. E contém a sua impaciência. Abacuque aqui tem que segurar a sua impaciência. A profecia ocorrerá. É certo que ela ocorrerá, só que ela vai ocorrer 20 anos depois. Nós somos chamados a viver por fé e não por vista. Então, de um lado, nós temos essa liberdade para nos apresentar diante de Deus, com absoluta franqueza, apresentar nossas demandas a Ele, abrir o nosso coração a Ele. Lutero tem uma frase que encaixa bem aqui. Ele, em algum momento, disse que Deus tinha mais prazer no praquejar do ímpio do que no louvor do hipócrita. Você tem essa liberdade para ser absolutamente honesto com Deus. Por que tu me tratas assim? Tu não és o santo? Tu não és o Senhor? Tu não cuidas de toda a criação? Tu não me escolheste? Por que tu tens me tratado com tanta dureza? Mas espere, você é chamado a viver por fé. Você é chamado para domar a sua impaciência, sustentar ou suster a sua impaciência. Nós somos chamados a viver por fé e não por vista. Aí vem a resposta de Deus, versos 2 a 4. E a resposta de Deus é fenomenal aqui.
O Senhor, nota que está em Versalete de novo, então é o Deus da aliança, o eu sou o que sou, o Deus pessoal, infinito, eterno, imortal, absolutamente santo, a rocha que é mais elevada do que todos nós. Ele vem a Abacuque. Esse Deus responde e diz: primeiro, tudo que está sendo dito aqui tem que ser escrito. Isso é curioso. Bem interessante essa ordem que Deus dá ao profeta aqui. Ele deve colocar em tabletes de argila, que eram muito comuns na época, todo o diálogo que está sendo travado. Por quê? Para que aquelas pessoas que passem correndo possam ver a profecia. O que Deus está dizendo, e vai dizer ainda, é tão importante, tão elevado, que o que é um diálogo particular, uma luta particular entre o profeta e Deus, agora deve ser anunciada de forma pública. Isso deve ser tornado público. Então, Abacuque recebe a ordem de que registre a profecia em tabletes de argila, para que mesmo quem passe correndo veja. E o que essa profecia tem a dizer? O que Deus tem a dizer aqui que deve ser registrado? Deus está no controle. Deus é rei. Deus é rei mesmo sobre as nações violentas. Deus é o Senhor soberano mesmo sobre as nações ímpias, mesmo sobre o mal. Deus está acima do caos político, acima do caos social, acima do caos que vem da guerra. Deus é Senhor e tudo o que Ele diz vai de fato ocorrer no tempo determinado. Verso 3. A visão ainda está para se cumprir. Lembra? Contenha sua impaciência. Deus vai agir. Deus vai agir no tempo determinado, no tempo que pertence a Ele. Ele está no comando, não a gente. Ele tem todo o poder, não a gente. Ele é o eterno. Nós somos passageiros, nós somos mortais, nós somos finitos. Ele é imortal. Tudo que vai ser desdobrado daqui adiante vai de fato acontecer. E de fato aconteceu. Nós vamos tratar com mais detalhes a condenação que vem sobre a Babilônia, Abacuque 2, 5 até 20, mas só para você entender aqui, Jerusalém foi destruída em 587 a.C., pela Babilônia, o grande império daquela época, daquele momento. Alguns anos depois, em 539, um outro império, Medo-Persa, destrói a Babilônia. Você tem isso registrado em Daniel capítulo 5. Enquanto Belsazar, um descendente de Nabucodonosor, está profanando os utensílios do templo na festa tosca, profana, numa verdadeira orgia, a mão de Deus aparece e há uma escrita na parede: a Babilônia foi pesada e julgada e condenada. Enquanto há aquela festa profana ocorre, os medo-persas estão passando por baixo dos canais da cidade de Babilônia para tomá-la e arrasar completamente aquele império. Como Deus diz, a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, ela se apressa para o fim e não falhará. E onde está a Babilônia hoje? Acabou. Em 2003, Saddam Hussein estava tentando reconstruir a Babilônia para torná-la um tipo de Disneylândia para os iraquianos, irrompe a Segunda Guerra do Golfo e os aviões americanos e ingleses bombardeiam aquela Disneylândia, arrasam tudo que estava sendo reconstruído ali na Babilônia. Onde está a Medo-Pérsia? Sumiu. Foi varrida pelos macedônios, mais adiante para Alexandre o Grande. Deus está no controle. O que Ele ordena vai se cumprir. O que Ele diz se cumprirá no tempo determinado. E aí vem as palavras finais. Eis que sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele. Aqui Deus está falando dos caldeus. E aí Deus interrompe o que Ele vai dizer dos caldeus e dá uma palavra simples para o profeta. Mas o justo viverá pela sua fé. Essa expressão é tão bonita que ela é repetida no Novo Testamento. Mas eu estou me adiantando aqui. Antes de falar do que significa a passagem no Novo Testamento, a gente tem que entender a passagem no seu contexto. A passagem é um eco de Gênesis capítulo 15, verso 6. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Para aqueles que acham que no Antigo Testamento o povo de Deus era salvo pela lei, aqui nós temos o ensino de que o povo de Deus no Antigo Testamento era salvo somente pela graça, como nós aqui também somos salvos
nós gentios, que éramos estranhos ao pacto, que éramos estranhos à promessa, à circuncisão, às bênçãos de Deus ao seu antigo povo. Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça. Aqui, Deus retoma o que foi dito a Abraão e aplica não só a Abacuque, mas a todo membro do povo da aliança. O justo, pela sua fé, viverá. O sentido mais básico da passagem aqui é: o justo viverá pela sua fé. O que é transmitido a Abacuque é que num tempo como esse que virá, o povo já vive longe dos padrões da aliança, o povo afrouxa a lei da aliança, vai vir os caldeus vão semear a destruição, um cerco que vai durar 2 anos, Jerusalém vai ser completamente arrasada, o rei de Judá vai ser cegado, os seus príncipes vão ser mortos diante dele antes de ele ser cegado, pessoas serão levadas no cativeiro para a Babilônia, uma marcha horrível pelo deserto, milhares mortos pelo deserto. Quem vai sobreviver a tudo isso? Quem vai viver diante de tudo isso? Aquele que é justo pela fé. Nós vamos ver o desdobramento dessa sentença em Abacuque capítulo 3, verso 1 até verso 19. O ponto que Deus começa a destacar para o nosso profeta aqui é que no meio da confusão, do caos social, do caos político, do incremento da violência, nós somos chamados a viver pela fé, a entender que tudo que está ao nosso redor é transitório e passageiro. Mesmo nossas vitórias são transitórias e passageiras. O que permanece é a vida pela fé. Nós somos chamados, então, a viver em Deus pela fé, independente do que acontece ao nosso redor. O Brasil é um caso sui generis. Como João Gilberto dizia, é difícil explicar o Brasil para o estrangeiro. A frase dele, na verdade, é que o Brasil não é para iniciantes, não é para novatos, mas cristãos no Oriente Médio, cristãos na Ásia, cristãos na África, entendem esse ponto aqui. Muitas vezes eles não têm nem como cultuar. Nós ouvimos há 2 semanas atrás um relato sobre a situação da fé cristã em vários pontos aí do globo, quando islamitas começam a perseguir cristãos, eles entram numa igreja cristã, eles não querem saber se quem está ali é católico, protestante, pentecostal. A pessoa ser cristã já é a razão dele ser executado, se ele não abdicar de Deus e não jurar lealdade a Alá como único Deus e Maomé como seu profeta. Em situações limite como essa, cristãos entendem que eles são chamados a viver pela fé. No meio do mundo que se desfaz, eles são chamados a viver pela fé. Abacuque, o Deus pela boca de Abacuque, nos convida aqui, então, a vivermos pela fé. Mas Paulo, que é o autor de Hebreus, retoma essa passagem e dá um outro destaque para ela. E Paulo, principalmente, vai sinalizar que Abacuque já anuncia o Evangelho, a boa nova de Deus, já no Antigo Testamento. Quem é o que vive pela fé? Aquele que é justo. No meio do caos, no meio da confusão, no meio da loucura dos homens, Deus tem prazer em conferir justiça àquele que o recebe pela fé. Mais importante, então, do que sinais exteriores de poder e de favor, mais importante do que a aparente estabilidade dos tempos, o que Deus nos convida aqui é sermos justos pela fé, é sermos revestidos de justiça pela fé, é sermos tratados agora por Deus como homens e mulheres inimputáveis, homens e mulheres que também são retos, não por algo que eles tenham feito ou por algo que é deles, da sua própria natureza, mas por causa do próprio Deus que confere justiça. Nós somos pecadores. Nós somos tão pecadores como o povo de Judá em 605, 609 a.C., esse povo que deixou chocado Abacuque. E nós vamos ver semana que vem que nós conseguimos ser tão maus quanto os caldeus. O que nos dá livramento diante dessas situações? O que nos assegura que nós podemos de fato viver pela fé? É que nós recebemos justiça
justiça recebida pela fé somente. No Novo Testamento nós aprendemos que Cristo morreu por nosso pecado e por todo nosso pecado. Cristo, que é Deus de Deus e luz de luz, o servo sofredor, ele que é completamente justo e sem pecado, morreu no lugar dos piores pecadores. Quando nós cremos em Deus, quando nós colocamos toda a nossa fé em Deus, Deus faz com a gente uma troca maluca. Ele sacrifica o Filho por causa do nosso pecado, por causa da nossa falência. Nós que vivemos como descrito em Abacuque, capítulo 1, versos 2 a 4. Mas, do outro lado, Deus atribui justiça para a gente. Deus nos conta como homens e mulheres justos pela fé. Abacuque, então, nos lembra, ou Deus nos lembra por meio de Abacuque, que, de um lado, no mundo em tormenta, nós somos chamados a viver pela fé. Mas também, no mundo cheio de pecado, nós somos convidados a sermos revestidos da justiça que vem pela fé somente. Como Abacuque diz, ou Deus diz antes para Abacuque, eis a sua alma, está orgulhosa, a sua alma não é reta nele. O orgulhoso, o transgressor, vai receber o seu pagamento. Deus se serve do transgressor. Deus, que é sem pecado, usa o transgressor. Mas o transgressor vai receber o justo pagamento pelo seu comportamento. Deus vai derramar sua ira e o seu desfavor sobre o transgressor. Deus usa a Babilônia vai ser apagada do mapa. Deus usa os medo-persas, mais adiante os medo-persas vão ser apagados do mapa. Deus usa pecadores, esses serão apagados do mapa, eles serão varridos da história. Mas aquele que é justo pela fé, viverá. Você pode dizer que você já é justo pela fé? Você pode se alegrar em Deus, sabendo que Ele revestiu você da sua justiça, você creu nele, nele somente, e você é justo? E se você é justo pela fé, você pode se alegrar com o fato de que você já vive pela fé? Nota que o dilema não é resolvido por hora ainda. A Abacuque não é dada uma resposta de como conciliar um Deus bom e onipotente com a prevalência do mal na criação. Mas há uma resposta dada aqui, importantíssima para a gente. Nós somos justos pela fé? Nós já somos revestidos pela fé? Nós já fomos completamente perdoados pela fé? E nós podemos experimentar agora uma nova relação com Deus, porque esse Deus que é totalmente santo e puro de olhos, nos trata como homens e mulheres também retos e justos aos seus olhos. Isso vai marcar uma virada na luta do profeta com Deus. Como a gente vai ver nos próximos 2 domingos, o profeta não tem mais o que perguntar para Deus. Deus vai continuar respondendo, nós vamos continuar vendo a resposta de Deus para Abacuque semana que vem, e Abacuque vai responder a Deus depois de uma forma surpreendente e desconcertante. A palavra de Deus aqui já marca essa virada para o profeta. O justo viverá pela sua fé. Alguns pontos aqui para nós terminarmos. Ao lutarmos com esses dilemas da aparente vitória do mal na criação, a gente tem que entregar esse problema para Deus. A gente tem que colocar esse problema nas mãos de Deus. Mais uma vez, irmãos e irmãs, nós somos chamados a termos uma relação marcada por maturidade com Deus. Nós somos chamados a apresentar todos os nossos dilemas para Deus. Nós somos chamados aqui a entregar nossas lutas intelectuais para Deus também. Se você não consegue conciliar o fato de que, por exemplo, 25% da nação brasileira é evangélica, com a corrupção endêmica em nosso país, com a violência sem controle de nosso país, com a falta de perspectiva do futuro do nosso país, apresente isso para Deus. Deus, olha o teu povo, por que o Senhor não nos aviva? Avivados, nós seremos sal e luz, nós vamos iluminar e preservar. Até quando, Senhor? Você tem essa liberdade de apresentar isso para Deus. Mas você também tem a liberdade, e a gente aprende isso com Jó e com Asaf, de apresentar a Deus todos os seus problemas. Você tem a liberdade de entregar a Deus tudo, todas aquelas situações em que aparentemente você perde o seu chão. Você tem a liberdade de ser totalmente franco com Deus. Lembra, Jó fala mais do que convém. Jó quer julgar Deus no meio de um lixão, vestido com um tipo de
cuecão, com o corpo todo ferido e se coçando com um pedaço de barro. Deus pesa a mão sobre os amigos espertinhos dele, mas não sobre ele. Ainda que ele tenha falado mais do que convém, no final do livro, Jó que tem que orar para Deus perdoar os seus amigos, que simplesmente repetiam como papagaios: você pecou, por isso você sofre, confessa o pecado, Deus vai acabar com o seu sofrimento. E Jó diz: mas eu não pequei. E por causa de Jó capítulo 1 e capítulo 2, você sabe que Jó não pecou. Jó era reto, Jó era justo, Jó era íntegro. Apresente seus dilemas a Deus, abra seu coração para Deus, entregue seu problema para Deus, aguarde uma resposta de Deus, permaneça crendo. Você não está lidando com um ser impessoal, você não está lidando com um cara lá do alto, você está lidando com o santo, com o eterno, com o imortal, com o altíssimo, com aquele que reina sempre, sempre, aquele que comanda os céus e terra. Esse Deus vem a você e trata você de forma familiar. Esse Deus te dá liberdade de você dizer: meu Deus. Então, aguarde a resposta de Deus, permaneça crendo. A resposta virá, como a gente aprende, no tempo determinado, essa resposta virá. Então, aguarde uma resposta de Deus. Outro ponto: o pecado não permanece impune. Abacuque, isso fica claro para Abacuque, vai ficar mais claro ainda na semana que vem. O pecado vai ser castigado. Deus usa a loucura dos homens, Deus usa o pecado dos homens, Deus usa até mesmo demônios, até mesmo o diabo é usado por Deus, mas nenhum desses, sejam seres espirituais ou seres humanos, ficará impune se não buscar a justiça que vem do Altíssimo. O pecado não vai permanecer impune, a justiça sempre é recompensada, a justiça sempre é premiada. Você já é justo pela fé? Você já está numa relação correta com Deus pela fé? Deus te dá a liberdade de tratá-lo de forma familiar, porque você foi justificado pela fé, você recebeu justiça pela fé. E por último, vigie zelosa e persistentemente. Algumas batalhas são vencidas pela mera defesa. É curioso, por exemplo, no basquete, nós temos aqui um irmão que joga aqui num time de basquete aqui na cidade. Algumas vezes a defesa é mais importante do basquete do que o próprio ataque. É bem bacana, para quem gosta de basquete, ver na NBA a galera gritando defesa, 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 e às vezes uma defesa bem plantada consegue ter um bom contra-ataque, e às vezes, por questão de segundos, uma partida é vencida. Nós somos chamados aqui a permanecer na posição de defesa, aguardando a resposta que virá do Altíssimo. Nós somos chamados aqui, não é blasfemar, não é falar bobagem, não é falar o que convém, mas firmar os pés no chão, trincar os dentes e, numa posição de defesa sólida, esperar que Deus virá em nosso socorro. Não importa o tipo de problema que a gente está enfrentando, os problemas nacionais, os problemas familiares, problemas íntimos, pessoais, problemas de vocação, aguarde em Deus. Suba na torre da vigia, lute com o Altíssimo, Ele virá em seu socorro. No tempo determinado Ele virá e vai trazer a sua justiça para você, Ele vai fazer a sua glória brilhar para você. Então vigie, como Abacuque, suba na torre da vigia, como Abacuque, vá para uma fortaleza, espere pela visão, ela virá no tempo determinado. Vamos orar. Senhor Deus, o teu profeta trata de temas tão elevados, tão densos. Nossa mente é pequena e pobre, e a nossa linguagem é medíocre para tentar entrar nesses temas. Na verdade, nós estamos entrando em campo santo, num campo elevado. Nós estamos tratando de assuntos que são muito maiores do que a gente imagina. Mas, ó Deus, nós imploramos, ajuda-nos a viver pela fé. Nós que já recebemos justiça, a tua justiça, ajuda-nos a viver pela fé. Ajuda-nos a esperar em Ti. Ajuda-nos a abrir nosso coração para Ti. Ajuda-nos, ó Deus, como Abacuque, a lutarmos contigo, a termos uma relação marcada por honestidade, por transparência, por um coração aberto na Tua presença. Ó Deus, ajuda-nos a viver pela fé, a esperar o cumprimento da visão que de fato ocorrerá no tempo que Tu mesmo determinaste.
aqueles ainda que não desfrutam dessa relação contigo aqui, ó Deus, toca no coração destes, suscita fé nesses nossos amigos que estão aqui presentes, que não têm essa liberdade de te ter como o seu Deus, o meu Deus. Ó Deus, que o Senhor os revista da tua justiça, dá a tua justiça para esses, suscita a fé e dá a tua justiça para esses, para que agora justificados eles vivam pela fé também, para que eles experimentem a segurança que é encontrada somente em ti, não nos poderes políticos, não nas estruturas de poder desse mundo, não nos jornais, nem mesmo em nossas famílias, mas em ti somente. Tu que és o imortal e eterno, tu que és o santo, tu que és a rocha, tu que és Javé, o grande eu sou. E em nome de teu Filho, que nos justificou, que oramos. Amém. Antes da gente encerrar, só 2 avisos bem importantes para a igreja. O primeiro é que os livros para o primeiro encontro de casais, que o Diego está liderando, né, estão aqui fora também. E vocês que deram os nomes, nós tivemos bastante casais interessados, então vocês podem pegar o livro de vocês ali. Mesmo quem não trouxe o dinheiro, você pode deixar o nome com a Tati. Então você vai ver ali fora uma pilha de livros. Se você não deu o seu nome, mas gostaria de participar desses encontros periódicos de casais que irão acontecer, você ainda pode realizar também sua inscrição. Esses encontros vão acontecer fora do culto, não é num domingo, né? Provavelmente um dia de semana ou um sábado, numa casa, às vezes um salão de festa, eles estão organizando aí no local. E se você tem interesse então de crescer como casal, você pode procurar tanto o Diego quanto a Tati ali fora. E o segundo aviso, que é bem importante, talvez um dos mais importantes da nossa semana, com fundo musical, né? Sábado que vem nós iremos celebrar o Dia dos Namorados na Igreja da Trindade. E nós queremos convidar então todos os casais, inclusive se temos aqui visitantes no nosso meio que nem são membros, mas querem se envolver, interagir. Nós estaremos no restaurante Iaçaí. Iaçaí é o restaurante que o irmão Silmar e a Dani abriram. Fica no Banhado. Exato. Na Anchieta, no Banhado. Eu não sou de São José, né, gente? Vai ser sábado que vem, 19 horas, R$50 por casal. Então é o tempo, né, a oportunidade que a gente tem. Aí, ó, você consegue ver. Iaçaí Restaurante. Pode segui-los nas redes sociais também. 16 de junho, 19 horas, R$50 para o casal. Tá? Não é por pessoa, então já é para o casal. Tá barato para comer. Bebida e sobremesa é a parte. E a gente vai ter um bom tempo lá. O ano passado foi muito legal quando a gente teve esse momento junto também. Alguns casais estavam chegando na igreja, acabaram se enturmando e estão aí conosco até hoje. Então faça parte, convide pessoas. Eles vão fechar o restaurante basicamente para a gente. Vai ser um momento bem bacana. Os homens vão poder se declarar para suas esposas, né? Vão se vestir bem, vão ler o livro de Cantares antes, né? Você é a mais bela entre as éguas das carruagens. Vocês vão poder se declarar, né? Nós teremos dança, nós teremos tudo que um casal faz. Então fique bem à vontade. Contamos com todos sábado que vem. Não há célula essa semana, porque terça-feira é dia dos namorados e as células acontecem em casas de casais e nós vamos liberar então os casais para curtirem. Solteiros, não fiquem decepcionados, nós vamos também criar um grupo de solteiros em breve. Vamos começar a reunir com alguns solteiros também. Iremos acompanhá-los nesse processo. Vamos orar com a bênção? Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e que a consolação do Espírito Santo seja conosco, com todo o povo de Deus, em toda a terra, hoje e sempre. Amém e amém. Bom domingo, gente. Deus abençoe vocês.